Bom, fui demitido. É, é sempre um assunto muito chato falar sobre isso, mas esse fato já tem um mês, né, de saída da empresa, a última que trabalhei. Foram anos bastante produtivos, tanto para mim quanto para a empresa, assim espero, mas todo contrato ele chega ao fim, né? Então o que eu penso, o que é que a gente faz quando termina um relacionamento, né? Geralmente buscamos as melhores alternativas, as melhores coisas que fizemos, em que posição estamos hoje. É muito importante lembrarmos em que posição é que estamos, né? Tanto na questão do currículo quanto mentalmente, em que posição de mercado a gente está hoje e também o mais importante de tudo, que é os nossos sonhos, né? Em que ponto os nossos sonhos estão em relação ao mercado, em relação à empresa. E quando a gente tem tempo para refletir um pouco, ambos os lados poderiam estar pensando diferente em relação a esse casamento, né? Esse casamento que é um contrato de empresa. O tempo passa, os pensamentos mudam tanto para um lado quanto para o outro, e no final de tudo, por mais que esteja muitas variáveis que a gente não controla, ou que a gente não consegue entender, né? Mas isso são coisas que passam com o tempo e depois a gente tem uma certa reflexão do que vivemos, é, ao ponto de. Teve um post que eu fiz de saída, né? Eu fiz um mosaico com todas as imagens, assim, de todos os projetos que eu participei, muitos assim, extremamente interessantes, assim, que eu fosse pensar na minha carreira de arquiteto ou qualquer outras carreiras que eu tive, que eu iria ter um portfólio, que eu iria dar tanta palestra, fazer tanta apresentação, e que eu iria crescer tanto na carreira, não resta nada de mágoa a não ser agradecer muito pelo tempo que a gente passou de contrato, né? E que, na verdade, o fato do meu crescimento é um mérito meu, né? Não era o meu trabalho principal fazer. Desculpe. Não era o meu trabalho principal fazer as coisas que eu costumava fazer, mas talvez seja algum tipo de amadurecimento interno que a gente passa que a gente não nota muito bem por fora. Mas essas mudanças às vezes pode ser um agravante para a gente não permanecer no lugar. Mas eu tenho uma crença muito positiva sobre a vida, sobre tudo, e eu tenho uma crença muito forte também em Deus, e acredito que essas mudanças, do jeito que elas vêm também no momento certo. É um momento de crescimento tanto para mim, quanto para a empresa, quanto para as pessoas que ficaram também, porque a saída sua, às vezes, numa empresa é uma oportunidade de novas pessoas entrarem e se crescerem também. E eu presenciei isso e, inclusive, fui responsável por treinamento de algumas delas, né? O que hoje me dá muito orgulho, porque, primeiramente, para mim, na minha carreira, o que eu sonhei, que é muito importante, que era ser um professor, e professor de modo geral, tá? Seria tanto ensinar softwares, quanto dar palestras, discutir com as pessoas. Eu acho que o maior prazer de quem ensina é ver os olhos das pessoas que a gente ensina brilhando e dizer assim: meu Deus, eu entendi aquilo. A forma que Alberto me explicou me deixou muito claro o que eu precisava aprender e entender. Então acho que não tem alegria maior na vida de uma pessoa do que a passagem de conhecimento, né? Outra coisa também é que quando a gente para e sai de uma empresa, a gente vê o quanto que talvez estivéssemos doentes. E eu não falo de nenhuma doença grave, mas assim, dentro dos critérios empresariais, né, a gente dá o sangue, veste a camisa da empresa e muitas vezes a gente é tão apaixonado pela coisa, né? Eu me coloco nessa posição, dessa paixão de fazer, é, tanto por estar numa empresa muito interessante no mercado, tanto quanto
fazer realmente um tipo de trabalho que eu estava gostando muito, principalmente o último setor que eu estava. Era um setor muito interessante, eu estava aprendendo assim algumas soft skills, assim, a gente vai até falar sobre habilidades depois no canal, mas assim, eu estava aprendendo algumas skills, assim, algumas habilidades muito interessantes que eu já estava desejando há bastante tempo já em acrescentá-las no meu currículo, seja através de curso, seja através de algum tipo de mentor. É muito importante a gente ter uma pessoa para se espelhar, né? Ter essa questão do espelho, uma mentoria, né, passiva, naquela que você não é ensinado, mas você observa o comportamento das pessoas. Então você está cercado de pessoas de alto nível te ajuda bastante também nesse crescimento, né? Mas voltando a falar um pouco sobre as oportunidades, é muito gratificante também você ver as oportunidades para outras pessoas, né? Por mais que algumas pessoas pensem um pouco pequeno em relação assim, mas eu estou dando meu espaço para outras pessoas. Mas assim, se você quer crescer na carreira e que você quer ir para um andar mais alto, você tem que deixar alguém na base de uma empresa. Ainda que você queira crescer dentro da empresa que você está hoje, você vai ter que deixar alguém no seu lugar para que você cresça. Tem riscos? Tem. Mas você vai ter que correr o risco e confiar em si. Ou pode dar errado de você sair da empresa e também está tudo bem. Não tem problema disso. Até porque tudo envolve crescimento. Crescer dói. Eu sou um observador na natureza. Hoje mesmo eu saí para dar uma caminhada, era muito cedo, estava chovendo. Hoje mesmo eu saí para dar uma caminhada, estava muito cedo, estava chovendo. E eu vi um passarinho que estava caído no chão. E eu observei, né, assim, eu conheço um pouco de biologia, eu gosto bastante de observar a natureza, e observei que, na verdade, o passarinho estava sendo treinado, porque a mãe tava chamando, né, cantando, né, piano, né, não sei, a depender da região são diferentes, né, mas estava chamando, né, dando um canto assim de uma mãe chamando o filhote. E o filhote meio desesperado porque ele viu a minha aproximação. Então eu parei de correr, pausei o relógio, comecei a observar ali embaixo, e curioso que ele começou a esticar um pouco a asa, assim. Esticou a asa. E ele saiu pulando assim um pouquinho. Aí deu uma batida de asa rasa. E a mãe olha de cima olhando, de cima olhando. E teve uma hora que ele bateu a asa, não foi muito longe, mas ele subiu no muro e ficou no lugar seguro. Ou seja, ele pelejou ali, se esforçou um pouco e conseguiu. Ou seja, mas assim, eu imagino que ele deve ter tomado uma bela de uma queda para cair no chão. E qualquer outro tipo de animal que você vê na natureza, uma borboleta para poder virar borboleta, é uma lagarta, vira aquele casulo. Eu vi até um artigo uma vez que é extremamente doloroso esse processo para ela, ela sente dor mesmo, né, de verdade. Então, assim, o ser humano faz parte da natureza também e mudar, crescer dói, mas não quer dizer que é de todo ruim. Hoje, depois de um mês, eu posso dar um relato muito claro do que está acontecendo comigo. Me apareceram diversas oportunidades e hoje e também eu estou muito contente de poder voltar a dar atenção a esse canal. E era um sonho meu de ter um lugar que eu pudesse estender um pouco do meu cérebro, um pouco do que eu aprendi na minha vida inteira e poder externar um pouco até de um pouco de sentimento, mostrar um pouco do que eu aprendi, um pouco da jornada e cada vez mais ter alunos, pessoas que eu pudesse ensinar um pouco do que eu aprendi e também aprender com outras pessoas, né? Porque eu tenho uma crença muito forte de que quem ensina aprende e quem aprende também ensina, porque todos os alunos que eu tive na vida, em diversas áreas que eu trabalhei, eu sempre procurei ensinar ou dar cursos ou até ensinar mesmo de forma voluntária, né? Então, trabalho com trabalhos sociais mesmo. Então, não tem coisa mais gratificante do que depois você ver a pessoa crescer para um outro ramo, seja qualquer, mas a base que você passou para aquela pessoa se tornar assim fundamental na vida dela e você acompanhar esse desenvolvimento é magnífico. Assim, acho que aí é que brinda toda a questão da sabedoria que é muito aplicada na filosofia, né? Então,
Desejo muita sorte a todos, bom desenvolvimento a todos. Mudar, como eu falei, dói, faz parte, mas a expectativa é que todo mundo cresça, se desenvolva. Espero que o conteúdo que eu vim postar nesse canal também ajude muito você nesse sentido. Beleza, galera? Voe alto!